A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 2, que tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2022, essa revista maravilhosa, que vai comentar sobre o Sermão do Monte. Na verdade, já estamos comentando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Na lição número 1, já estudamos os primeiros versículos do capítulo 5, que foi sobre as bem-aventuranças. Então você que acompanha o EBD em Foco deve ter assistido o nosso vídeo da primeira aula usando o slide, a live que a gente fez. Fiz um vídeo apenas sobre as bem-aventuranças, um conteúdo completo para você aprender sobre o assunto. Então é muito importante você ter esse conhecimento geral sobre o Sermão do Monte, estudar as bem-aventuranças para avançar nesse estudo. E agora, na lição número 2, avançando aí no capítulo 5 de Mateus, nós vamos falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, os crentes, os discípulos, os salvos em Cristo Jesus, eles são sal da terra e luz do mundo. Uma coisa muito importante a se destacar aqui é que nas bem-aventuranças ou as beatitudes que a gente estudou na lição número 1, Jesus sempre fala, desses é o reino dos céus. Então a gente tem ali que os crentes, eles vão entrar para o reino dos céus. O reino dos céus já se manifestou. Mas quando Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando, olha, aqui nessa terra vocês têm que dar testemunho. Aqui nessa terra vocês são importantes. Muito provavelmente alguém que estava ouvindo Jesus ensinar as bem-aventuranças e não participava do reino, um ímpio que estava ouvindo, um fariseu lá qualquer que estava ouvindo, ele poderia muito bem pensar assim, já que deles é o reino dos céus, então eles não servem para nada aqui nessa terra, eles são inúteis aqui nessa terra. Talvez ele estava pensando isso, ou talvez os próprios discípulos de Jesus também estavam pensando isso. Mas aí logo em seguida Jesus fala, olha, vocês estão nessa terra, então vocês são importantes aqui. E por que nós somos sal da terra e luz do mundo? Apesar dessa passagem ser muito conhecida, a gente precisa estudar com detalhes o seu contexto daquela época, o que é ser sal, o que é ser luz e como que isso aplica na nossa vida. Daí a importância de você assistir essa aula até o final. Aqui eu vou detalhar tudo sobre essa passagem bíblica que nós vamos estudar aqui em Mateus capítulo 5, que fala do cristão ser o sal da terra e a luz do mundo. E você que é cristão e precisa aprender mais essa passagem, acompanhe essa aula até o final. Se você é professor da IBD, acompanha essa aula até o final. Aluno da IBD, também convido você a acompanhar essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção, você vai aprender aqui o conteúdo. A gente tem um conteúdo completo no site do IBD em Foco. Eu vou só apresentar aqui o conteúdo. A gente tem aula em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint para quem é assinante. Quem é assinante também tem acesso a sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então a gente tem um conteúdo completo aqui dentro do site do EBD em Foco e a gente envia esse conteúdo pelo WhatsApp. Então aqui, se você enviar uma mensagem para esse número aqui, 94 98409 2869, 94 98409 2869. Esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem e receber subsídio. Você vai receber os subsídios. No caso, aqui a aula em PDF, áudio e vídeo. Isso tudo você vai receber gratuitamente no seu celular. Se você fizer a assinatura, tem acesso ao slide em PowerPoint, aos sermões e os cursos. Então quem é assinante pode usar o slide na igreja. Só mais um aviso em relação à nossa live. Semana passada fizemos uma live, foi uma bênção, os irmãos gostaram, eu gostei também, foi eu e o Victor. E a gente ministrou ali a lição número 1, tirando dúvidas dos irmãos, foi muito bom. Agora, dia 7, quinta-feira, nós vamos fazer mais uma live. Muito provavelmente essa questão das lives vai continuar. Eu não vou garantir que nós vamos ter live toda semana, porque às vezes a nossa rotina ela não permite fazer a live ali toda quinta-feira, por exemplo, que é um dia que dá certo para a gente aqui, mas nem sempre dá. Então, sempre que der certo, nós vamos fazer live. Então, eu vou programar essa live para quinta-feira, dia 7, às 9 horas da noite. E dia 14 nós vamos ter uma live também sobre o curso de teologia, uma live de teologia que a gente vai ministrar aqui também uma disciplina do nosso curso de teologia no YouTube. Então fique ligado no nosso canal do YouTube e também se você mandar mensagem lá no WhatsApp que eu pedi, lá para mandar, no caso que eu falei, se você quiser, claro, né, mandar a mensagem, você vai ficar informado em primeira mão de todo o nosso conteúdo, inclusive das nossas lives.
na descrição do vídeo aqui. Tem um link também que leva direto para o WhatsApp. Você pode clicar e ser redirecionado para lá. Vamos para o texto áureo da lição, que diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Aqui na Verdade Prática, o escritor da revista, ele resumiu toda a lição e deixou bem claro que o cristão, o crente de verdade, ele vai influenciar positivamente na sociedade. Isso é inevitável, isso vai acontecer. O mundo consegue perceber que o cristão é diferente. O mundo ele consegue perceber que ele tem a luz, porque a luz vai brilhar nas trevas. A ideia é essa. A ideia é que nós, como crentes, possamos influenciar a sociedade como um todo através das nossas boas obras. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 5, de 13 a 16. Vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a lição nós vamos voltar nesses versículos e explicá-los com detalhes. Introdução. Nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Então nós somos chamados para fazer a diferença na prática. Não é questão de nomenclatura, não é questão de você ter o nome de cristão, não é questão de você vestir uma roupa que simboliza que você é cristão ou que você anda com a Bíblia para dizer que você é cristão. Não, nós temos que influenciar a sociedade como um todo através do nosso comportamento, das nossas atitudes e das nossas boas obras. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus ensinos no mundo: o sal e a luz. Então, sal e luz foi usado aqui como figura de linguagem para ilustrar o comportamento do cristão. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Então, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, está falando o seguinte: vocês têm que influenciar esse mundo. Vocês têm que fazer a diferença. O sal é usado para conservar. A gente vai ver que também o sal era usado como adubo, ele era usado de várias formas. Então, ele tinha utilidade. Então, usado para conservar. Vocês estão conservando esse mundo. Vocês estão influenciando positivamente esse mundo. A luz foi feita para brilhar nas trevas. Da mesma forma, vocês também têm que brilhar nas trevas. Tópico 1. O sal tempera e conserva. 1.1. Definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. Então vamos ver aqui algumas passagens que usam a palavra sal nesse sentido. Jó 6,6 fala assim: ou comer-se-á sem sal, ou que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Então aqui a passagem de Jó está falando do sal como tempero, aquilo que dá sabor. Ezequiel 16,4 diz assim: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. No caso aqui em Ezequiel, o sal era usado como remédio, então também tinha essa função. O sal ele tinha várias funções, não era somente uma função. É o que a gente vai ver agora, que no grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. Então a gente tem aqui o sal como tempero, como a gente já viu ali em Jó, usado como tempero, e realmente o sal era usado para temperar. Como substância fertilizante para a terra arável. Então o sal também servia como um adubo, era um tipo de adubo. Então o sal tinha essa função, não era somente para temperar, mas para adubar, para dar crescimento. O sal também era usado como substância que conserva os alimentos da deterioração. Então nesse caso aqui, uma carne que poderia estragar rápido, não tinha geladeira na época, não tinha como conservar. Então eles pegavam e passavam sal na carne e aquela carne se conservava por mais tempo. Então isso é uma técnica antiga que é usada até os dias de hoje. Quem nunca comeu uma carne de sol, um charque? Então é uma técnica antiga para conservar a carne. E o escritor da revista colocou aqui
como sabedoria e graça no discurso, Colossenses 4:6. Só que eu não concordo muito com esse quarto ponto aqui do escritor da revista, porque aqui Paulo usa como uma figura de linguagem, não como o uso do sal. Então eu acho que perdeu o sentido. O 1, o 2 e o 3 está falando do uso do sal na prática, o sal de verdade, o sal mesmo, o pó branco lá que era usado como tempero, como fertilizante, né, como uma substância para conservar os alimentos. Então o 1, 2 e 3 está dentro de um contexto prático da sociedade da época. No 4 aqui, o escritor da revista ele coloca uma figura de linguagem que Paulo usa lá em Colossenses 4:6, ele fala assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então Paulo está fazendo o uso da figura de linguagem. Assim como o sal é usado para tempero, para dar gosto, a palavra de vocês também tem que ser do mesmo jeito. Então eu acho que o escritor da revista perdeu o foco aqui dizendo qual é o significado da palavra sal naquela época. Mas enfim, né, Colossenses 4:6, uma aplicação da figura de linguagem do sal como algo que é usado para temperar. De qualquer maneira, que fique bem claro qual era o propósito do sal como substância na época que Jesus proferiu essas palavras. Tópico 1.2. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento, na medida certa de sal, é saboroso. Então a gente sabe, né, de acordo com a gente já leu aqui em Jó 6:6, né, ou comer-se-á sem sal, o que é insípido, ou seja, aquilo que não tem muito gosto, que não tem sabor, eu tenho que colocar sal para dar sabor. Então, ele usa até a questão da clara do ovo, né? Então nós temos que ver o sal como algo que dá sabor, que realça o sabor dos alimentos. A gente pode até dizer que o sal em si, ele não fornece o sabor, ele vai realçar o sabor. Ele faz o alimento ficar muito mais saboroso na medida certa. Na medida certa. Então, a gente está falando aqui do uso do sal da maneira correta. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Então, o crente tem que viver uma vida moderada e equilibrada para que ele possa, de fato, influenciar a sociedade. Outra função do sal é de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Então isso é uma técnica antiga de conservação de alimento, principalmente de carne, para que a carne durasse mais tempo. Então, como eu já comentei anteriormente, isso é usado até hoje. Essa técnica é usada até hoje. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Na verdade, o cristão, nesse mundo, ele exerce uma influência nesse mundo a ponto de deixar o mundo com algum valor, porque o mundo não tem valor nenhum. O mundo já teria deteriorado, apodrecido, se os cristãos não estivessem nesse mundo. Se não tivessem pessoas nesse mundo defendendo aquilo que Jesus ensinou, defendendo o Evangelho, vivendo o Evangelho, esse mundo ele não servia para mais nada, ele não tinha valor de nada, ele já tinha se autodestruído. Então esse mundo não se autodestruiu ainda por causa de pessoas crentes, por causa de pessoas que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho, que dão testemunho do Evangelho. Então nós temos que fazer oposição ao mundo. Aqui em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. João está dizendo aqui que todo o mundo. Ele não está dizendo uma parte do mundo, não. Todas as ideias mundanas, tudo que existe no mundo está sob o maligno, está sob a influência do maligno. Tem algo pecaminoso em todas as ideias mundanas. O cristão, ele vive nesse mundo. Ele não é corrompido. A única coisa que não é corrompida pelo mundo
não está sobre o maligno é o Evangelho. Então quem está no Evangelho, quem está no reino de Deus, está longe dessa influência do maligno, não está debaixo da influência do maligno, está no Evangelho. Então o Evangelho é superior, o reino de Deus é superior, é um reino diferente. Mas o mundo, tudo que está no mundo, tem influência do maligno. Eu falei algo na aula anterior que alguns irmãos não gostaram. Eu falei que dentro de ideologias políticas não tem nenhuma ideologia que é 100% compatível com o Evangelho. E eu falo isso porque a Bíblia está dizendo. Porque todo o mundo está no maligno. Então toda ideologia política, religiosa que existe por aí, qualquer coisa que o ser humano tenha criado, tem influência do maligno. Tá? Tudo que existe nesse mundo tem influência do maligno. Então não faz sentido você abraçar uma ideologia política e falar assim, eu concordo 100% com o que está aqui. Eu concordo com tudo que está aqui. Porque tudo que está aqui é compatível com o Evangelho. Isso não existe. Tá? Isso não existe. É por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, porque vocês estão vivendo nesse mundo, vocês vão participar da política ativamente, podem participar da política, vocês vão participar das artes, da produção artística desse mundo, vocês vão participar desse mundo nas organizações da sociedade como um todo, vocês vão participar de tudo, das universidades, vocês vão participar das escolas, mas quando vocês chegarem lá, façam a diferença. Quando vocês chegarem lá, comecem a agir diferente. Sejam sal e sejam luz. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vivem num mundo que está sob o domínio do maligno. Tudo bem, mas vocês vão fazer a diferença porque vocês estão no Evangelho. Então não existe essa de você abraçar uma ideologia mundana, humana, uma ideologia, eu não vou nem falar a palavra mundana, vou falar humana, que o ser humano ele é manchado pelo pecado, e falar que ela concorda 100% com o Evangelho, que não tem nada de pecaminoso ali. Não existe isso. Sempre vai ter algo errado, sempre vai ter algo que não concorda com o Evangelho. E você que participa, que não tem problema nenhum, que crer no Evangelho, você vai falar, ei, isso aqui é errado. Quando acontecer o certo, você fala, não, aqui é o certo, mas isso aqui é o errado. Você deve influenciar. Então o Evangelho ele é superior. Eu vou defender isso até a morte. O Evangelho é superior a qualquer ideia, ideologia humana. Partido político, político em si, qualquer coisa. O Evangelho é superior. E nós que vivemos no reino de Deus, que cremos no Evangelho, temos que fazer a diferença e apontar onde está errado. Tópico 1.3. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Lucas 14, 34 e 35 diz assim, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lucas coloca aqui, como sal, nós temos que adubar, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ter uma utilidade. Então, se o mundo se encontra no estado de podridão espiritual, o cristão ele tem que fazer a diferença, ele tem que agir de tal forma que a situação não piore cada vez mais. O que o sal faz lá na carne para conservar? O que ele faz na carne? Ele faz com que a carne não se estrague, que ela se conserve. Então o cristão ele tem que conservar, fazer com que o mundo se conserve, porque a tendência é do mundo piorar cada vez mais. Mas o cristão está aqui para trazer esse equilíbrio. Lucas coloca aqui o sal como um adubo, ou seja, o cristão ele também tem que servir como adubo nesse mundo, para que a terra tenha algum valor. O que o adubo faz? O adubo faz a terra produzir, faz a terra ter algum valor. Se não tiver adubo, a terra ela vai se deteriorando e de repente não nasce mais nada. Tudo que plantar não nasce, ela não tem mais utilidade. Então ela vai piorando cada vez mais. Assim também é o cristão, ele serve como adubo. Se ele não influenciar a sociedade vai piorando cada vez mais.
Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Então o cristão tem que se opor aos valores do mundo. Quem está assistindo a aula aqui pelo vídeo vai ver essa imagem aqui. Tem uma pessoa carregando uma cruz numa direção e todo mundo do outro lado, vindo para o outro lado. Fraude, pleito, sexo, dinheiro, droga, tudo que não presta. Mas ele está na contramão, carregando uma cruz. Por isso que alguém fala: ei amigo, você está na contramão. Porque é assim que o cristão vive nesse mundo. Ele se opõe aos valores desse mundo, independente de onde ele esteja. Independente. O mundo sempre vai andar numa direção e o cristão vai andar em outra direção. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor: vós sois o sal da terra. Nós não devemos esquecer que nós temos uma identidade que é do céu. Nós somos do reino de Deus, pertencemos ao reino de Deus. Estamos nesse mundo, mas somos do reino. Mas como estamos no mundo, temos que influenciar positivamente o mundo. Tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. 2.1. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes. Pode ser a luz própria de estrelas, por exemplo, o Sol, ele tem a luz própria, ele produz sua própria luz. Ou pode ser refletida, no caso da Lua, de planetas que refletem a luz das estrelas. No caso, a Lua, por exemplo, reflete a luz do Sol. Então, a Lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do Sol. E ela traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Então a gente tem a importância da luz como um todo para a nossa sobrevivência. A luz, ela é importante para a nossa sobrevivência. Sem a luz, nós não sobreviveríamos, não teria vida aqui na Terra. Então por isso que Deus falou ali no começo: haja luz. Tá? Haja luz, porque a luz ela é importante. Sem luz, nós não viveríamos. Segundo alguns cientistas, se a Terra tivesse meio metro mais longe do Sol, não teria vida aqui. A luz ela não seria suficiente para produzir vida. Só meio metro. A Terra está a 150 bilhões de quilômetros do Sol. Se eu não me engano, essa é a distância. Só que meio metro mais longe, a luz já não teria efeito. Então a Terra está na posição certinha. E a luz ela exerce o seu papel de manter a vida aqui na Terra. Assim, a lâmpada emite a luz, o fogo espalha a luz, enfim. A luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Então aqui eu quero deixar bem claro a importância da luz. Anteriormente aqui eu falei dos corpos celestes, da luz própria do Sol, da importância da luz para a vida na Terra, e a luz que nós produzimos através de uma lâmpada, através do fogo, que nós produzimos luz com o objetivo de enxergar nas trevas. Está escuro, nós acendemos a luz e essa luz brilha e tudo passa a ser visível no quarto, no local que nós estamos. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. No caso, Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Pode ser aplicada também a Jesus, João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus também é apresentado como luz. A palavra de Deus também apresentada como luz. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então esse salmo aqui é muito conhecido, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E aos discípulos de Cristo, que é a passagem que nós estamos estudando: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, Mateus 5,14, está bem claro que nós somos luz. Então, luz, a palavra luz na Bíblia, ela pode ser usada metaforicamente para representar várias coisas. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ficar usando o significado de uma palavra na Bíblia toda. Luz sempre é uma referência a Deus. Então, toda vez que aparecer luz na Bíblia é referência a Deus. Não! Às vezes, luz é uma referência a Deus, às vezes, luz é referência a Cristo, às vezes é referência à Bíblia e às vezes é referência aos discípulos.
Então a gente tem que saber ver dentro do contexto. No contexto que nós estamos estudando, a luz representa o quê? Os discípulos de Jesus. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedade, ou seja, não há ambiguidade, não há interpretações ambíguas, diferentes, duplas, nada disso. Observe que ele não disse, vós devereis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. Então aqui, Jesus está dizendo que nós já somos a luz, nós não vamos nos tornar luz, não, nós somos luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Então, o cristão, ele tem que ser luz deste mundo, ele tem que brilhar neste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Então, o cristão, ele vai ser luz através das suas atitudes, através das suas boas obras. É assim que ele mostra que ele é luz. Então, essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Então, quando a Bíblia fala que nós somos luz, está falando sim, o comportamento de vocês tem que ser diferente do comportamento do povo do mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo vive em trevas, mas vocês vão andar diferente, vão agir diferente, vão falar diferente, vocês têm um comportamento diferente e isso significa ser luz. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, os gentios, os ímpios, vão olhar para nós e vão observar as nossas boas obras. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a glória não é para nós. A minha boa obra, a minha boa atitude, o meu bom comportamento na sociedade não é para me autopromover, não é para dizer que eu sou melhor do que os outros, não é para eu fazer uma imagem da minha pessoa como alguém que faz a diferença na sociedade só por conta própria. Não, a ideia é que nós possamos glorificar a Deus e que o mundo também possa glorificar a Deus pelas nossas boas obras. Então a glória é para Ele e não para nós. Até mesmo porque quem nos capacita para viver na luz é o Espírito Santo, não é algo que vem de nós. Quem pagou o preço do pecado na cruz do Calvário foi Jesus. Então a salvação veio por meio de Cristo, é graça, favor imerecido. Então se eu estou no reino de Deus, se eu resplandeço como luz, a glória é para Ele e não para mim. Tópico 2.3. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Então não tem como esconder o brilho da luz. Se você chegar num local muito escuro e tiver uma cidade longe, essa cidade você vai perceber a luz dela, principalmente nos dias de hoje. A gente consegue observar de longe o brilho de uma cidade. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Então a luz, ela sempre vai brilhar, ela sempre vai fazer ali um destaque, ela vai destacar alguma coisa. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Então, quem nasceu de novo vai ter que agora espalhar essa luz, vai ter que brilhar pelo mundo. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Então, Marcos 4:21 diz assim, E disse-lhe, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem, antes para se colocar no velador. Ou seja, um objeto que foi feito para brilhar.
no caso aqui uma lamparina ou uma luz, uma lâmpada nos dias de hoje, trazendo para o nosso contexto, você vai acender uma lâmpada nos dias de hoje e vai cobrir ela, vai colocar uma vasilha por cima dela, você vai colocar debaixo da cama? Não, você não vai fazer isso, você vai colocar no velador, ou seja, você vai colocar numa posição que brilha para que você possa enxergar o que está ao redor. Então a luz ela tem que estar numa posição de destaque, ela tem que ter uma utilidade. Então você não vai acender uma luz e deixar ela escondida. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Então, o que eu já tinha falado anteriormente, nós não temos luz pelo nosso próprio esforço. É o Espírito Santo que está dentro de nós. E isso faz com que nós possamos brilhar as nossas boas obras, mas que foram produzidas dentro de nós pelo Espírito Santo para glorificar a Deus. Tópico 3. Discípulos que influenciam. 3.1. Sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o cristão ele tem que renovar primeiro a sua vida, antes dele fazer a diferença na sociedade. Assim, só existe mudança exterior se houver uma mudança interior. Uma mudança que é oculta e silenciosa, é dentro do próprio ser humano. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Eu preciso crer no Evangelho, eu preciso confiar no Evangelho, eu preciso viver o Evangelho, eu preciso ter a minha própria vida transformada para que eu possa influenciar a sociedade como um todo. Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Primeiro, influencia a minha vida, para depois que eu possa influenciar outras vidas, outras pessoas, influenciar o mundo. 3.2. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Toda a sociedade está em trevas. Toda a sociedade está corrompida. Mas o cristão, ele vai brilhar, porque ele é diferente. Ele é luz. E ele vai brilhar fazendo a diferença, fazendo o que é certo. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz como na luz Deus está. Então Deus está na luz e nós somos chamados para andar nessa luz. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sobre sua palavra. Salmo 119, 105. A gente sabe que a palavra de Deus também é luz. Então, o nosso caminho tem que ser um caminho de luz. Eu tenho que andar na luz. Eu tenho que ter a palavra para iluminar o meu caminho. Tá? O caminho quem vai me dizer o que é certo, o que é errado, como que eu devo agir, é através da palavra de Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou estudar a palavra, eu vou procurar saber o que Jesus ensinou para que eu possa saber qual deve ser o meu comportamento. Então é através da palavra que eu vou entender que eu devo agir de uma forma e não de outra. E assim eu serei luz. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Tópico 3.3. A influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7 está escrito lá. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. O mundo está corrompido. A gente tem aí no mundo tudo que não presta. Tudo que não presta existe nesse mundo. Mas nós temos que
nos comportar de uma maneira diferente, porque nós temos o conhecimento do Evangelho. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Não é para você sair por aí vestido roupas esquisitas, barbudo, como se eu vou fazer a diferença nesse mundo. Não tem nada a ver com esse comportamento exterior, mas pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, ou seja, ele representa uma pátria diferente, é um embaixador, ele tem um comportamento totalmente diferente, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então essa passagem aqui de Coríntios deixa bem claro que nós somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. E nós dependemos dele. Ele é que vai nos auxiliar. Então nós representamos Cristo aqui na terra. Mas nós estamos na dependência dele. E se nós estamos representando Cristo, nós temos que andar como ele andou. Nós temos que nos comportar como ele se comportou. As principais referências para o cristão são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como as virtudes do fruto do Espírito. Vale a pena a gente ler aqui Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, se nós somos de Cristo, não praticamos as obras da carne, mas produzimos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o que está escrito aqui, que a gente tem que viver na prática, no cotidiano, na nossa vida. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Efésios 5:15. Chegamos na nossa conclusão e diz assim: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Então, nesse mundo de trevas, de pecado, somente os servos de Cristo, os verdadeiros crentes, esses é que vão promover mudança, esses é que vão brilhar, esses é que vão fazer as boas obras, ter as boas atitudes para que o Pai seja glorificado. Mas também é preciso lembrar de que sem o verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeira, transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Então o cristão ele tem que mostrar que tem uma vida transformada, ele tem que demonstrar amor, ele tem que demonstrar tolerância. Não adianta nada falar que é cristão, mas ser cheio de ódio, cheio de ira, ter palavrão, ter um comportamento totalmente errado, sabe? Tem muita gente por aí que, eu sou cristão, eu sou crente, né? Fala que é crente, mas aí depois está na mídia, lá vários escândalos acontecendo, né? E a pessoa dizendo que é um cristão e defendendo ainda, dizendo que continua sendo um cristão, mas as suas atitudes não condizem com o verdadeiro cristianismo. Então não faz sentido, e o mundo está vendo isso. Acontece que o mundo, apesar do mundo estar cego para as coisas espirituais, o mundo consegue enxergar quem é o cristão verdadeiro e quem não é. O povo do mundo consegue enxergar, porque o verdadeiro brilha, o verdadeiro tem luz, e a luz brilha nas trevas. O que a gente estudou aqui é que o cristão tem que se comportar de uma forma específica para brilhar. E se ele brilha nas trevas, quem está nas trevas vai perceber. Quem está na treva vai falar assim, ei, ali tem alguém brilhando, ali tem alguém diferente. Mas se tiver alguém dizendo que é luz e não é, esse vai passar vergonha, porque o mundo já está nas trevas. Fala, não, esse aqui é do nosso. Esse aqui não brilha não, mas aquele outro ali brilha. Então, nós temos que brilhar através das nossas boas obras, das nossas atitudes, do nosso comportamento dentro desse mundo que está caído em pecado. Amém? Então, vou encerrar aqui, que a gente tem as perguntas para quem vai ministrar aí usando o slide, né? Vai passar as perguntas aí para os seus alunos responderem. Mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, slide PowerPoint, aula em vídeo, áudio, PDF, cursos, sermões, tudo isso disponível
no EBD em Foco para você ministrar uma aula de excelência. Se você é professor de EBD, conheça o nosso site ebdenfoco.com. A paz do Senhor, até a próxima aula.